Olá, boa noite a todos. Hoje vai ser muito legal. É, a gente vai falar com o psicólogo Pedro Paulo Zogby. Ele é pós-graduado em gestão de pessoas, professor, consultor, palestrante e criador de um projeto social Psicologia para Todos. A gente vai falar hoje de um tema super importante, e aí ninguém melhor do que ele para falar a visão dele e da psicologia sobre esse assunto. Olá, Pedro. Olá, Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite ao seu público. Obrigado mais uma vez pelo convite. E hoje falaremos sobre algo que a gente está vivendo hoje, né? Que é o desemprego. Uma realidade que nós estamos passando, todos nós, né? De alguma maneira, em decorrência da pandemia e em decorrência de um cenário político, social, econômico bastante importante. E hoje eu acho que a gente pode discutir alternativas, cenários, como que as pessoas vão trabalhando isso dentro delas, dentro do aspecto psicológico. Então é um tema bastante importante. Muito obrigado pelo convite. Não, imagina, eu gostei bastante da sua introdução e eu gostaria de fazer a primeira pergunta, que é o seguinte: qual que é a diferença entre trabalho e emprego? Bom, trabalho é aquilo que você faz, é a ação que você faz, né? Então, se você faz uma planilha, você está trabalhando. Se você faz uma, organiza um evento, você está trabalhando. Então, trabalho tem a ver com a ação, tem a ver com a ação de uma pessoa dentro de um trabalho, dentro de um emprego, né? Um trabalho não necessariamente você precisa fazer dentro de uma empresa. Já o emprego é o vínculo empregatício. O emprego é você estar empregado, você está em relação com uma outra empresa. Isso é o emprego, né? O trabalho você pode, qualquer atividade você pode chamar de trabalho. Isso que você está fazendo agora, com as lives, etc., é um trabalho. Não é um emprego porque ele não tem vínculo com outra empresa. Ele não tem relação empregatícia, não é? É um trabalho porque você está movimentando as conversas, é isso. Basicamente é esta a diferença, né? Trabalho é algo que é uma ação aonde você pode fazer ou não dentro de uma empresa, e emprego aí sim já é a relação entre uma empresa e o empregado. Ó, perfeito, Pedro. É, e na sua opinião, por que o cenário da pandemia provocou tanto desemprego assim? Bom, primeiro que o cenário da pandemia ele congelou as perspectivas econômicas, né? Ele paralisou o país. Nós estamos há 4, 5 meses com o país altamente paralisado, a economia toda paralisada. E as contas não param de chegar. As contas corporativas para se manter uma empresa, elas não param de chegar, né? Então, as empresas continuaram abertas, mas não continuaram operando. A partir do dia 17 de março, as empresas, só os serviços essenciais ficaram abertos. A gente sabe disso. E aí o que, que houve? A folha de pagamento, aonde gera o salário de um trabalhador, de um empregado, ela ficou muito onerosa, porque precisou pagar o trabalhador, mas ele não estava indo trabalhar para gerar a renda. Isso tudo travou a economia do país e
gerou o desemprego, né? As empresas tiveram que demitir um grande número de funcionários, né? Ainda que o governo tenha feito um programa de recompensa para as empresas, de liberar créditos em troca, você não demitiria, aconteceu essa demissão em massa. Mas uma coisa interessante, Rodrigo, é que neste desemprego, neste cenário totalmente travado que a pandemia provocou, também gerou um outro lado da economia que estava totalmente adormecido, né? Que foi a questão do empreendedorismo. Então, muitas pessoas tiveram que se reinventar. Já que eu não estou empregado, eu vou ter que mudar o meu foco. E aí foi que gerou muitas outras atividades. As pessoas começaram a vender seus comércios e as coisas começaram a girar. Então, dois aspectos. Foi muito ruim, mas também é um cenário, Rodrigo, de oportunidade. Olha, perfeito. Mais pra frente a gente vai falar disso. Sim. É, agora eu queria saber como que fica o aspecto psicológico de uma pessoa que fica desempregada, né? Principalmente agora na quarentena. Bom, sem dúvida nenhuma, o emprego e o trabalho são as duas principais forças motrizes, né? A força que movimenta o homem. E eu não digo homem do gênero masculino, eu digo homem de maneira geral, ser humano, né? Então, o trabalho e o emprego são as duas forças que movimentam. Como nós vivemos num sistema de geração de renda capitalista, a pessoa ela se sente útil se ela trabalhar. Ela só vai se sentir útil se ela trabalhar. Se ela trabalhar, não necessariamente ser empregada, mas se ela trabalhar, né? Se ela gerar algum conteúdo, se ela provocar alguma mudança. À medida em que as pessoas não sabiam o que fazer, o desemprego ele congela também muito da autoestima desse trabalhador, né? Então esse trabalhador ele fica muito voltado para ele mesmo e agora o que eu faço? Então as competências, né? O que são competências, né? São conhecimentos, são habilidades e são atitudes. É o famoso chá da administração, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Só quem dá isso para o ser humano é o emprego, é o trabalho. Então, se ele para de trabalhar, fica desempregado ou fica sem trabalhar, as competências dele, elas murcham, elas morrem, e aí o trabalho do psicólogo é realmente reavivar esta condição, para que ele consiga reavivar novas habilidades nesse período de travamento do cenário. Com certeza, Pedro. E o sentimento de incompetência surge na pessoa que é desempregada? Exatamente, é uma resposta complementar à anterior. Se eu não estou produzindo nada, eu me sinto incompetente, porque a minha competência é aquilo que eu produzo para fora. Ninguém produz para dentro, né? Agora nós estamos vendo novas formas de produzir. Por exemplo, o empreendedor, o ambulante, né? Novas formas de trabalho, não de emprego. Mas antes dessa pandemia, o empreendedorismo já existia, a criatividade já existia. Quer dizer, você entrevistou aí mais cedo pessoas empreendedoras, né? Sim, E que reafirmaram essa questão. Mas o que eu estou trazendo é que antes da pandemia não existia com tanta força isso.
teve a pandemia, opa, vamos ver o que nós vamos ter que fazer. E aí como o sentimento de incompetência estava muito alto, eu não sei fazer nada, eu perdi meu emprego, eu perdi meu sustento, né? O governo também, tenho que dizer que colaborou um pouco com isso, porque demorou demais para fazer uma política assistencial, né? Uma política econômica que fortalecesse, fizesse a economia girar. Demorou demais, porque nós ficamos num período negacionista. Ah, não existe, existe, não existe, existe. E a pandemia existe, e as empresas demitindo. Quando a equipe econômica resolveu lançar um programa, já era um pouco tarde, e as pessoas começaram a ficar muito angustiadas. Então, todas as vezes que você se sente, até para arredondar a sua pergunta, todas as vezes que você se sente improdutivo, você se sente incompetente. E aí É, a incompetência, a competência e a incompetência têm relação direta com o fazer. Se eu faço, eu estou fazendo a minha competência. Se eu não faço, eu estou me tornando uma pessoa, para mim, incompetente. ó, perfeita colocação, Pedro. E o que que mudou nas relações trabalhistas hoje em dia, né? Porque mudou muito de uns anos para cá. Na verdade, as relações trabalhistas mudaram, porque hoje em dia você, profissional, é um profissional que não necessariamente tem que desempenhar somente aquilo que você é formado para isso. Tem aquelas habilidades hard skills, né? Skills é habilidade em inglês. Então, o profissional hoje em dia, ele não pode somente ter a capacidade de ser psicólogo. Ele tem que ter a capacidade de ser psicólogo, tem que ter a capacidade de ser analista, tem que ter a capacidade de ser, né? Então, as competências estão muito recheadas. Isso é uma coisa muito boa, mas isso transforma as relações trabalhistas. Hoje, o, o profissional, ele não é só um empregado, ele é um colaborador, né? E hoje em dia nós temos uma coisa engraçada, interessante, que é assim, o colaborador muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes ele é um prestador de serviço. Então, por exemplo, os vínculos CLT, que é registrado, tudo direitinho, ele não, ele está enfraquecido. Hoje em dia você tem novos vínculos, o que transformam as relações trabalhistas. Antigamente, antes dessa pandemia, inclusive, tinha o trabalho home office existia em menor grau. Hoje a coisa está totalmente home office. Então, algumas empresas nem vão voltar esse ano para o trabalho presencial. Então, isso modifica muito as relações trabalhistas. Hoje em dia, as empresas, a não ser que ela tenha um VPN, que é um sistema da própria empresa, hoje em dia ela não tem como controlar o que o profissional está fazendo. Então, isso modifica muito as relações trabalhistas. É, exatamente. E é o que você falou, né? É, essa tendência das empresas não quererem contratar com CLT e quererem pessoas com CNPJs abertos, né? A grande Isso, realidade. isso. Para evitar pagar imposto, evitar vínculo. Para evitar os encargos todos. Porque hoje você paga R$ 2.000 para um funcionário, mas você está pagando o dobro em salários indiretos, né? Aí cabe uma colocação, Rodrigo, não querendo levar a live para o lado econômico, senão o professor Tarcísio me puxa a orelha aí, mas é o seguinte, há que se fazer uma diferença entre remuneração, salário e remuneração. Qual é a diferença disso?
Salário é aquilo que você recebe todo mês. Remuneração é salário somado ao benefício. Então, são salários indiretos. O profissional, ele recebe 2.000 de salário, mas de benefício ele vai receber quase que o dobro desse salário. Então, para a folha de pagamento da empresa, é muito pesado. Por isso que as empresas estão revendo os vínculos e por isso que houve muito desemprego na época crítica da pandemia. Ah, entendi. Tá certo. Perfeito. E como que é? Como a psicologia avalia que deve ser o comportamento da pessoa que ficou desempregada? Bom, na verdade, a psicologia espera que a pessoa que ficou desempregada ela tenha que fazer um exame muito profundo da vida dela. Porque, veja, quando você está empregado numa empresa ou está realizando um trabalho, existe um envolvimento de energia pulsional, que é uma energia psíquica, onde você se dedica muito àquilo, né? E quando o profissional ele direciona a energia para aquilo, quando ele perde aquilo, é uma perda de um vínculo, é um luto. Então ele tem que pelo menos ficar, a gente às vezes recomenda que fiquem pelo menos uma semana, 2, sem fazer nada, sem procurar nada, curtindo aquele luto mesmo, aquela trabalhando aquilo dentro de você. Então a gente espera que exista um exame muito profundo das competências que ele tinha para aquele trabalho, para aquele emprego, e agora ele vai ter que reinventar novas competências, ele vai ter que buscar dentro dele novas competências para ele conseguir reverter. Porque ele vai ter que ligar tudo de novo, todo o motor que ele, toda a energia que ele despendia para aquela função, ele vai ter que despender para outra e para outra empresa, porque também é uma outra questão. Veja bem, o camarada que trabalhava em empresa contratado, se ele for trabalhar autônomo, ele vai ter que ter um rebaixamento também de perspectiva, né? Eu ganhava tanto, agora não vou ganhar tanto, vou ter que correr com assistência médica por minha conta, vou ter que correr com INSS por minha conta. Existe todo um planejamento econômico que vai ter que existir. Então, voltando para o aspecto psicológico, isso tudo implica em rever muitas coisas. Implica em rever muitos toda a energia libidinal, isso é libido, não é a questão sexual, mas toda a energia libidinal que ele tinha para exercer aquela atividade vai ter que ser deslocada para outra função. Ah, entendi. E até voltando na pergunta anterior, eu queria saber a sua visão, ou até a visão psicológica, que nos Estados Unidos, por exemplo, há muitos anos esse vínculo empregatício ele é mais liberal, né? E agora no Brasil eles estão tentando fazer esses contratos com pessoa, com CNPJ na ideia de ser mais liberal também. Você Sim. acha que isso é bom no aspecto psicológico do funcionário ou não? Olha, eu acho que sim. Eu acho que o povo brasileiro ele está tendo que se acostumar com muitas coisas novas. A reforma da Previdência também é algo novo, né? A reforma trabalhista também é algo novo. Você pensar, você falar para um cara que ele está empregado numa empresa e que ele vai ter que perder alguns privilégios, ou alguns privilégios vão ter que ser revistos, é difícil. É difícil porque é muitos anos ali naquele mesmo esquema, né? E as informações também são muito desencontradas. Outro dia eu ouvi no jornal dizendo que iriam acabar com o 13º. 13º salário é cláusula pétrea. Não tem que se mexer nesse 13º. Então,
informações desencontradas, elas acabam criando um aspecto de ansiedade dentro do ser humano. Porque tudo que é garantia, o ser humano se acostuma com isso. Quando você entra numa empresa, você não entra só pela filosofia da empresa. É engano você entrar numa empresa só porque você gosta dela. Você entra pelo pacote de benefício que ela te dá. A partir do momento que esse pacote vai ser flexibilizado, aí o negócio fica um pouco complicado. Mas, respondendo à sua questão, eu acho que os vínculos PJ, né, pessoa jurídica, né, para quem não tem esse conhecimento, os vínculos pessoa jurídica vão ser melhores pelo seguinte: vai poder flexibilizar horário, né? Pode flexibilizar horário, tem muita gente que é PJ e que se dá super bem com isso, né? Vai poder flexibilizar horário, as pessoas vão fazer duplas jornadas ou jornadas picadas em outros trabalhos, então vai ter uma liberdade maior na questão do trabalho e não da questão do emprego. A questão do emprego ela vai enfraquecer, porque como eu não tenho mais os benefícios, afrouxou o laço empregatício, mas fortaleceu o laço de trabalho. As pessoas vão ser muito mais empreendedoras, vendedoras, consultoras e por aí vai. Entendi. E nas empresas, assim, de um modo geral, se é possível responder essa pergunta, os funcionários ainda são tratados como números ou são pessoas? Eu acho que os dois, Rodrigo. Eu acho que existe a relação e existe espaço para os dois. Primeira coisa é que a gente não pode se iludir achando que na empresa o Rodrigo é o Rodrigo por conta dos belos olhos claros que ele tem. O Rodrigo custa para a empresa. Existe um custo. O Rodrigo custa aquela conta que eu fiz, o salário mais os benefícios. Quando você alinha a questão do preço que o Rodrigo custa e se ele não está performando bem, ou seja, atuando bem, ele vai ser cortado. Agora, o colaborador, ele também tem espaço. O Rodrigo também tem espaço. As ideias do Rodrigo também serão consideradas. Então, nós não estamos mais naquela era industrial, que era só número, 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 e vai produzir, e dane-se, vai produzir, eu quero que você produza, mas também o Rodrigo vai ser olhado. Ele dá boas ideias? Legal. Eu vou considerar o que ele está falando? Legal. Hoje em dia, o capital intelectual é muito valorizado nas empresas. O que é o capital intelectual? Inteligência. A inteligência hoje é muito valorizada. Por isso que os currículos estão cada vez, as descrições das vagas estão cada vez mais exigentes. E isso também causa um colapso de desempregados. Porque à medida que a empresa pede inglês, mandarim, sei lá o quê, e vamos lá, e Excel hiper avançado, PROC-V, enquanto acontece isso, existem pessoas que não têm essas habilidades. Então, o que eu acho que as empresas deveriam fazer, até uma ideia que eu já dei para algumas consultorias, é exigir do profissional essas habilidades, esses soft skills, essas habilidades técnicas, depois que o profissional estiver na empresa. Porque não adianta nada. Você vai exigir Excel nível 4 e o cara tem nível básico. Como é que vai ser? Ele não vai ser contratado? E as outras coisas que pede? Será que é bacana você excluir um candidato já num teste eliminatório? Então, o que eu estou querendo dizer é que talvez as empresas atuassem melhor se elas fossem capacitadoras e não tanto selecionadoras. Ó, perfeito, Pedro. E, e agora falando de mercado de trabalho, né? Numa entre...
para conseguir emprego hoje, para a pessoa que está buscando emprego, ela não vai necessariamente ter que ir presencialmente numa entrevista de emprego, muitas vezes é online. Como que se portar, uma dica, se é possível, para essas pessoas numa entrevista online? Olha, eu dei aula de recursos humanos um bom tempo, numa instituição que eu respeito muito, e eu dizia para os meus alunos que existem respostas verdadeiras e respostas adequadas numa entrevista. Por exemplo, Rodrigo, se você for contratado aqui pela nossa empresa, o que você vai fazer com o teu primeiro salário? A tua resposta verdadeira é: vou comprar uma camiseta, vou comprar um tênis, né? Ok? A resposta adequada é: eu vou fazer um curso de inglês para poder para poder entrar aqui na empresa, né? Então as respostas verdadeiras é aquilo que você vai fazer, mas só que o recrutador não precisa saber o que você vai fazer. Você é um produto dentro da empresa, tem que saber isso. Você, quando vai para uma entrevista de seleção, você não está sendo o Rodrigo, você está sendo um produto. E aí você vai ser selecionado entre os melhores produtos. Deu Ó, para muito, entender? muito É, interessante. essa é a questão. Então, respostas verdadeiras é aquilo que você necessariamente vai fazer. Agora, as adequadas é aquilo que o recrutador, que o selecionador quer ouvir para aquela vaga. Aí você vai falar para mim assim: pô, mas então você não vai ser sincero na entrevista? Não, claro que vai. Mas você tem que ter noção de que você não está entrando num mundo mágico de Alice, que os caras vão te contratar tapete vermelho. Você está indo lá ser avaliado. E aí, no online, é a mesma coisa. A diferença é que você tem que cuidar de outras coisas. Por exemplo, é muito engraçado porque no início dessa pandemia, eu ajudei uma consultoria a fazer um processo de recrutamento e seleção. E aí eu estava entrevistando um candidato, e aí o candidato estava falando comigo e passou o cachorro dele atrás. Opa, perdão, caiu aqui, ó. Caiu o meu suporte aqui. O cachorro estava passando atrás. Só um minuto. Não, tranquilo. O cachorro estava. Só um minutinho, vamos fazer direitinho aqui para não desconcentrar. Só um minuto. Vamos continuar. Ó, fica tranquilo que essas coisas acontecem aqui. Aconteceu até com a É. psiquiatra Débora, é super Não, normal. tranquilo. Comigo não tinha acontecido. Toda primeira vez é dolorido, mas vamos embora. Aí eu estava falando com a pessoa e o passou o cachorro dele atrás. Isso deu uma quebrada, né? Acabou de cair meu suporte. Você acha que não quebra? O bagulho quebra. Mas isso acontece na entrevista online. Isso acontece numa live, por exemplo. E se você não tem um jogo de cintura, num processo seletivo pode prejudicar o candidato, né? Sim. Então alguns cuidados tem que ter. Alguns cuidados tem que ter para que isso não prejudique a performance dele, a forma como ele vai agir na seleção, né? E aí depois você leva ele para as questões presenciais. Ó, perfeito aí. Eu gostei daquele exemplo que você deu de, de uma resposta que a pessoa pode ser sincera, mas ela tem que ser um pouco de personagem e responder o que o recrutador quer ouvir, né? Não adianta, não adianta essa história aí. Ai, eu fui verdadeiro. Ninguém disse que se você viesse para essa reunião você não seria sincero, né? Exatamente. Mas a grande questão é que você está lá para jogar o jogo. Então eu fiz isso, fiz questão de fazer isso para os meus alunos, de dizer isso numa aula, e aí, a partir de então, a gente se divertia muito com a história disso. O Max Geringer, que é um consultor de carreira que eu adoro, maravilhoso, eu não conheço ele pessoalmente, gostaria,
sou fã número um. Ele fala isso. Peguei dele, copiei e colei aí dele essa questão. E ele que fala, verdadeiras e adequadas. Verdadeiro é aquilo que você vai fazer. Adequado é aquilo que você vai falar no processo. Olha, exatamente. E nessas entrevistas, vamos supor, às vezes a pessoa faz administração, vai numa entrevista e o recrutador fala: que animal você seria? O que que a pessoa tem que pensar para responder uma coisa desse tipo? E se você concorda com esse tipo de pergunta? Essa questão do animal, Rodrigo, é uma coisa mais antiga que andar para frente. Em todo o processo seletivo tem, em dinâmica de grupo, não em processo seletivo. Por que a gente faz isso? Para ver se a pessoa, se o candidato tem noção das competências dele por dentro. Olha, Então, por exemplo, que bicho você seria? Se você tem noção das suas competências internas, você vai falar, e se você tem persistência, você vai falar um animal que tem persistência. Como, é a fênix. Mas as respostas são sempre as mesmas. Por quê? Porque a fênix ressurge das cinzas. Falta criatividade um pouco na resposta dessa dinâmica. Então, eu já fiz essa pergunta quando eu queria saber do candidato se ele sabia das competências dele internas. Mas geralmente eu faço alguma coisa um pouco mais criativa. Boto ele para vender sapatos sem sola, algumas coisas assim, a areia do deserto, umas coisas bem assim, nada a ver, para a gente ver se o candidato tem criatividade ali. Entendeu? Isso é importante. Por quê? Porque se tem uma demanda de trabalho que o cara tem que resolver de bate-pronto, não adianta ele ficar, olha, eu fiz administração, e segundo o Chavenato, não adianta isso. Então, precisa ter um certo jogo de cintura ali. e a questão ainda falando de entrevista, esse tipo de pergunta, por que que você quer trabalhar na minha empresa? Ou funcionário, por que você quer trabalhar nessa empresa? Ah, É, essa pergunta é bacana, né? Assim, essa pergunta é interessante e ela tem que ser feita, principalmente nas entrevistas por competência. Existe uma diferença entre entrevista técnica e entrevista por competência. Entrevista técnica é aquela que o recrutador, o selecionador, vai te perguntar tudo que está no teu currículo. Quanto tempo você ficou na tal? Tá, ok. Quando entra na entrevista por competência, ele vai te perguntar quais são seus planos daqui 5 anos. Ele vai te perguntar algumas coisas para te deixar mais solto, para ver qual é que é a sua postura nas perguntas mais abertas. E essa pergunta, o porquê que eu devo te contratar, ou por que você quer trabalhar na minha empresa, é que quando você está entrando numa empresa, você está vestindo uma camisa. E você não vai entrar na empresa só. Você vai entrar na ideologia dessa empresa, na filosofia dessa empresa. Né? Então, essa pergunta é: por que nós devemos te contratar? Por que você é melhor que o outro? Você é um produto. Nunca esqueçam disso. Numa entrevista, você é um produto. Se você não foi aprovado, significa que tinha outros produtos melhores. Nossa, mas assim você vai me deixar destruído psicologicamente? Não. A ideia é que você está num processo seletivo. A seleção nos acompanha sempre. Então, por exemplo, quando você gosta de alguém e esse alguém prefere outro, você está sendo selecionado. Ou quando você começa a namorar com a pessoa, você foi escolhido. Então, a seleção ela faz parte do arranjo humano. Né? Então, precisa verificar tudo isso. Então, essa pergunta de por que você quer fazer parte é para saber se o candidato sabe o porquê que ele está fazendo ali. O que ele está fazendo ali? E por que eu devo contratar o Rodrigo e não
o Luiz, entendeu? Se ele sabe dizer as qualidades dele, aí também rola aquela pergunta: qual é o seu maior defeito? Ou qual é a sua maior qualidade? Exatamente para o cara saber como ele é internamente. E nesse do maior defeito, a pessoa responde o quê? Nesse do maior defeito, precisa responder qual é o maior defeito. Porque muitas vezes a pessoa responde a maior qualidade no lugar do defeito. E aí fica, o meu maior defeito é ser persistente. Mas ser persistente, mas não é qualidade? Então, ali a gente pega nessas questões por competência, nós pegamos o candidato, às vezes, no pulo, né? Assim, será que o cara sabe? Né? Então, aí a gente precisa se preparar para a entrevista. Faz um autoconhecimento, faz um treino em frente ao espelho, né? A comunicação, uma coisa que você vai trazer, acho que na segunda-feira, como aprimorar a comunicação, é muito importante na entrevista de emprego. A comunicação não verbal é muito importante, né? Porque o recrutador vai olhar se você está balançando muito a perna, isso quer dizer ansiedade. Se você está de braço cruzado, significa que você está em defesa, que você está na defesa. Então, as expressões corporais têm que ser o mínimo possível numa entrevista presencial. Na entrevista online é um pouco diferente. Exatamente, gostei bastante. E, e falando no assunto de desemprego, Sim. existe algum lado benéfico para uma pessoa, no sentido psicológico, para uma pessoa que está desempregado? Então, eu estava conversando hoje com uma pessoa bastante importante para mim, e ele falou assim: cara, mas você vai falar lá na live só o aspecto negativo do emprego? Não, fala alguma coisa positiva. E vou falar realmente. Quando você perde o emprego, você é uma oportunidade de você sair da sua zona de conforto. Porque, veja bem, você fica num trabalho, dependendo da quantidade de anos, você fica muito moldado àquela cultura da empresa. Você fica muito moldado àquilo. E você sai da empresa achando que só sabe fazer aquilo. Tão formatado, tão formatado, só sabe fazer aquilo. Né? E aí, quando você está desempregado, você precisa se reinventar de alguma forma. Claro, tem um aspecto social. Nós estamos atravessando a maior crise sanitária do universo. Ó, peraí, aqui falaram que o vídeo tá mudo, mas eu acho que não tá, não. Eu acho que é só aumentar o volume que tá todo mundo ouvindo, me parece. Se não tiverem me ouvindo depois da queda do tripé, não sei o que vai acontecer aqui, né? Não, tá Muito tudo bem. certo. Então, o que a gente precisa entender é que existe um lado positivo. É a hora da pessoa se reinventar, entendeu? É a hora da pessoa falar: e agora? O que mais eu posso fazer? Então, por exemplo, tem saído coisas maravilhosas. Tem pessoas que estão empreendendo, tem pessoas que estão abrindo o próprio negócio, pegando o dinheiro que tem lá para receber as verbas e montando o seu negócio. Tem pessoas que estão trabalhando e descobrindo uma habilidade que estava adormecida. Né? Então, é isso. Esse é o lado positivo. Você tira, toda vez, Rodrigo, falando do aspecto psicológico, toda vez que você tira o ser humano de uma zona de conforto e obriga a ele a pensar nele, nas competências dele, gravem essa frase, competência, grave essa palavra. Você modifica o modelo mental do cara, modifica a forma dele pensar. Você modifica a forma dele pensar. E aí, modificando, ele é capaz de fazer coisas magníficas. Olha, ótimo. Eu queria saber uma pergunta direta aqui. Sites de emprego como a Cato e redes sociais como o LinkedIn funcionam? Funciona, funciona. O LinkedIn está sendo muito utilizado como rede de recolocação profissional. Existem pessoas que estão trabalhando, inclusive, em prol, a favor do LinkedIn,
e dentro do LinkedIn, porque o LinkedIn é uma rede onde você conecta com grandes executivos de empresa. Então, acontece. Só que você precisa saber se apresentar numa rede dessa, né? Não é simples, né? Você precisa saber se vender numa rede dessa. E aí se vender de uma forma mais difícil que a verbal, que é a escrita, né? A forma escrita de se vender é muito mais difícil, porque um currículo, por exemplo, ele pode ter a sua criatividade, mas ele tem que ter um padrão. Ele não pode ter mais de 2 folhas, ele tem que ter as competências resumidas para aquela vaga. Então, você precisa saber se colocar. E no LinkedIn, o que tem funcionado, o que eu tenho aprendido com a minha própria experiência, é o tempo todo ficar se conectando com pessoas. É uma rede social empresarial. E aí, a Cato também funciona. É que existe uma grande competitividade, porque tem muita gente desempregada, são mais de 13 milhões de pessoas, então o mercado está inchado de desempregados. Então, é muita concorrência naquela função, naquela vaga para aquela posição. Mas funciona assim. Então, eu adorei o que você falou. Agora vamos falar de uma coisa boa aqui. Sabe o que eu queria falar? A capacidade do ser humano de se reinventar quando é desempregado. E hoje, graças à nossa tecnologia, um grande exemplo é o Uber, né? Que muita gente que está desempregado pode recorrer ao Uber. Não estou fazendo propaganda da Uber, mas é só um exemplo. E fazer dinheiro com um carro que está lá parado. O que você acha, Pedro? Essa é a grande vantagem de você ter menos emprego e mais trabalho, né? Trabalho é toda a movimentação que você faz. Então você pega um cara que está desempregado, ele ao invés de ficar parado em casa recebendo seguro, ele vai lá trabalhar. E aí ele bota a cabeça dele para funcionar, ele conversa com pessoas. Os motoristas da Uber de aplicativos tem pessoas de formação. Só que a formação hoje em dia ela é uma coisa muito relativa, né? Tem alunos meus que fizeram o curso e daí estão trabalhando com outra coisa. O que é? O que chama a pessoa para trabalhar? A competência dela. Então, se você dirige bem, se você conversa bem, se você é simpático, qual é o problema e qual é o preconceito de você estar trabalhando como motorista de aplicativo? E a mesma coisa acontece, por exemplo, com uma pessoa confeiteira de bolos, que trabalha anos e anos numa empresa e depois abre o seu próprio negócio. Ela só abriu porque ela ficou desempregada. Então você veja o canhão de oportunidades que tem. Ela só migrou de profissão porque ela se desempregou. Mas muitas vezes isso pode ser libertador, né? Porque Claro, a doceira que você citou, um exemplo imaginário, às vezes o sonho dela era fazer isso. E às vezes ficou no emprego por causa de dinheiro e às vezes vai se perfeito. realizar depois. Perfeito, você fechou com chave de ouro, é isso mesmo. Às vezes o desemprego é uma mola, vai que o mercado é teu, que o mundo é teu, bota a cara no sol, mona, e vamos tocar o barco, entendeu? Porque às vezes né? A gente fica muito preso ao vínculo empregatício, à estabilidade do emprego, por conta de medo, porque o ser humano não gosta das coisas novas. Uns gostam mais, outros gostam menos. E aí é uma oportunidade de você. E agora? Você não tem mais aquele emprego, como é que é? Vamos embora lá mexer com as competências? Bora lá. Em 3, 4 meses ela está com o negócio montado, ela vai aprender tudo que ela não conseguiu aprender dentro daquele emprego, porque o emprego da gente, o emprego de empresa, é uma escola. A gente aprende muitas vezes o que fazer lá dentro e o que não fazer lá dentro. Então, por exemplo, às vezes você tem um gestor, você quer ser gestor.
Você tem um gestor muito ruim. A pessoa pode até ser boa, mas ele é ruim. Ele é ruim de liderança. Quando você sai e monta teu negócio, você vai ser um líder melhor que ele. É verdade. É exatamente isso. Né? E você acha que o MEI, microempreendedor individual, é uma forma boa de enfrentar o desemprego? Com certeza. As pessoas estão vendo, através do MEI, uma oportunidade de ser empreendedor. O Sebrae e todos os órgãos reguladores estão de parabéns pelo jeito que deu, o jeito econômico que deu. É claro que eu vou dar minha opinião particular. É claro que eu acho um tanto quanto burocrático não você abrir a empresa, mas você enquadrar a sua empresa no meio. Então ela tem um monte de regrinha que você tem que seguir e tal. Se você não seguir essas regras, você vira microempresa. Se você vira microempresa, você vai ter que pagar mais imposto. Então, às vezes, não é vantagem. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa que quer ser MEI para pagar menos e abrir o seu próprio negócio, às vezes ela fica amarrada pelo tanto de renda que ela tem. Então, eu acho que deveria desburocratizar, mas é uma válvula de escape para o desempregado muito bom. Olha, perfeito. E falando aqui uma pergunta, mas sem ser questão política, na sua opinião, o governo tinha que agir mais com o desemprego ou não? Claro que tinha. Claro que tinha. Obviamente que tinha. Se você tem uma crise sanitária no teu país, você não tem na casa do tio João. Você tem no país que você preside. Né? Se você tem no país que você preside, a responsabilidade é tua, não é do teu ministro. O teu ministro é alguém que você chamou para trabalhar. Então eu vou chamar você para trabalhar, aí acontece alguma coisa no teu setor, eu vou te responsabilizar só. A responsabilidade é minha também. Então o que acontece é o governo quer agir corretamente. Acredito que quer. Acredito que quer fazer as reformas, que quer desonerar a folha de pagamento, quer tirar o peso da folha. Beleza. Só que ele deveria ter visto que R$ 600 do auxílio emergencial teria que acontecer até o final do ano. R$ 600, não 300. Pergunta para o presidente se ele vive com R$ 300. R$ 300 não é nem o cartão corporativo dele. Então, não é bem assim. A política não tá, a política do auxílio não tá boa. E demorou mesmo, porque demorou para cair na real, né? Era uma gripezinha, né? Eu, como atleta, não vou pegar, né? Então, ó, demorou, né? Ah, a culpa é dos governadores. A culpa é de todo mundo. Só que enquanto isso tinha trabalhador na fila da caixa e tem pessoas que não receberam até agora. E aí você tem um programa que vai unificar tudo, que a ideia dele é unificar todos os programas, o Bolsa Família e todos os outros, que é o tal do Renda Brasil, e às vezes demora muito, demora demais. Então, Olha, acho que demorou, sim. Acho que ainda está insuficiente, sim. E ele só está fazendo alguma coisa porque 2022 está aí. olha, eu entendo. E casou direitinho, ó. Deu um probleminha na caixa de comentários da live. Quem quiser fazer perguntas, faz aqui, por favor, no ponto de interrogação. Aqui, igual essa daqui. Ó, o Ribeiro falou o seguinte para você, Pedro. O que eu faço com uma filha com depressão que perdeu o emprego e está recebendo o auxílio? Então, na verdade, ela entrou em depressão, não sei o real motivo, mas ela entrou em depressão justamente pelo que a gente falou anteriormente. Ela talvez estivesse com as competências aí todas embaralhadas. Ela perdeu
aquilo que aonde ela focava a energia dela, né? Então houve uma perda e ela tem que arrumar um outro foco de energia. O que eu recomendo? Eu recomendo que ela imediatamente faça uma terapia para que ela possa ver junto com o terapeuta como que ela vai retomar a carreira dela. Porque carreira hoje não necessariamente é a carreira que você trabalhou a vida inteira. Carreira é aquilo que você gosta de fazer. Então ela precisa ir num psicólogo ou num coach, num orientador de carreira, para que as coisas possam voltar a caminhar. Como você diz que ela está em depressão, acho que o psicólogo e o psiquiatra são as opções indicadas nesse momento. Mas faz parte do processo. Lembra que eu falei no começo da live, não sei se o Ribeiro estava, que a gente precisa deixar a pessoa vivenciar esse luto para depois ela já ir correr atrás das novas competências que ela precisa. Exatamente. Olha aqui, tem outra pergunta aqui na caixinha de pergunta, quem quiser fazer. Como é o desemprego para funcionários terceirizados economicamente e mentalmente? Bom, é, Quem fez essa, funcionário, per... Quem fez essa pergunta é Eve. funcionário terceirizado é um outro problema, porque funcionário terceirizado prestava serviço para uma empresa e ele é originário de uma outra empresa. Então ele acaba convivendo aí com dois CNPJs, né? Com aquele que o contratou e com aquele que ele presta serviço. Então é muito, o emprego é muito, o desemprego é muito mais impactante, porque ele vai ter que lidar com duas perdas. É a perda do vínculo originário, que era a empresa terceira, e a empresa que ele perdeu o trabalho. Então, realmente, tem que existir uma reestruturação da competência dele, voltar a ligar a capacidade de energia dele, mas a minha recomendação, eu não sou um cara expert em leis trabalhistas, Rodrigo, não sou. A minha área é mais de gestão humana, mas o que eu gostaria de falar para ele é que ele ou ela tem que procurar a empresa que o contratou para poder fazer um acordo ou para poder ver se tem alguma recolocação. Mas desemprego mexe com a cabeça e mexe com o emocional de todos, porque é uma perda, é mais uma perda de uma dedicação. A gente nunca sai do emprego, a menos que a gente peça as contas. Mas a gente nunca sai do emprego. Nossa, que legal! O Afonso é muito legal, ele me demitiu. Não, né? A gente sai do emprego xingando o cara de filho da fruta, de um monte de coisa, né? O cara é um injusto, o cara é isso. Mas só que você também tem que olhar o que aconteceu nessa relação. Será que você era caro demais para a empresa? Nesse momento, tem que pensar sobre isso, né? Existe uma coisa, Rodrigo, que eu gostaria de falar. Você sabe, e alguns do público sabem, que eu sou uma pessoa com deficiência. Durante muito tempo aí, quando eu fiquei desempregado, as pessoas sugeriram, por exemplo, que eu não poderia ser mandado embora por conta da questão da pandemia, né? Que existia uma lei e tal. Isso é verdade, é uma lei, mas essa lei ela, ela demora ainda para vigorar. E quando as empresas já têm a intenção de mandar a pessoa embora, não tem muito o que fazer. Então, entrar na justiça nesse período de pandemia, realmente, eu acredito, não tenho conhecimento jurídico, é uma perda de tempo. Entendi, perfeito. Olha, eu queria agradecer aqui a aula que você deu pra gente, foi incrível como todas as lives, só que infelizmente a gente vai ter que encerrar para a live ficar salva. Valeu. E
Você quer dar uma concluída em 1 minuto ou a gente encerra? Não, eu posso falar. Existe uma coisa que que quem está desempregado precisa ter na cabeça. É hora de vocês se desapegarem, fazer um OLX aí, se desapegar de algumas coisas que eram importantes e se reinventar. Tem espaço para todo mundo, não necessariamente no emprego, mas sim no trabalho. Uma boa Olha, noite a todos. Obrigado, Rodrigo. perfeito, Pedro. Muito obrigado. Boa noite a todos. Valeu. Valeu. Abraço. Valeu. Abraço. Falou. Falou.